noite, e já foi lido aqui pelo presbítero Carlos Ney, na leitura devocional desta noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre a casa de Cornélio. Cornélio, um homem gentil, estava vivendo um período de muita aflição sobre aquele povo. Naquela época, se nós formos olhar, já era na menção do Espírito Santo, porque nós temos que entender a Trindade de Cristo para nós entendermos o governo também do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quando nós íamos para o Velho Testamento, estamos então sob o período da lei, aonde mais de 2 milhões tem como referência Moisés, aonde ditava as leis, um pastor, um homem também guiado por Deus, muito temente ao Senhor. Mas a lei não foi suficiente, e eu às vezes até pensaria que talvez não fosse nem por questão de Deus, mas pelo próprio pecado do ser humano. Porque ao passar do tempo, todas as coisas que nós vimos acontecer, tudo é questão de costume. Tem coisa que a gente não tem coragem de fazer, mas quando você faz a primeira vez, aí você pega o hábito de fazer. Então o ser humano estava vivendo sobre o governo da lei, governo divino. Deus falava diretamente com o homem no Velho Testamento. Quando vimos então Deus se manifestar pelo Evangelho da Graça, por seu Filho Jesus Cristo, fazendo parte então desse governo, que é um governo celestial, uma orientação celestial. Não que o governo da lei perde a sua autonomia, a sua autoridade, mas pelo contrário, Deus, Ele se manifesta através do seu Filho a essa terra por amor, por ver tantas pessoas que estavam caminhando pelo pecado, caminhando pela idolatria, que foi uma das questões da seção mais do amor de Cristo, foi a própria idolatria. Quando nós vemos para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que é de conhecimento de todos, porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira, para quê? Para quê? Para que todo aquele que nele crê. O amor de Deus é para o governo da lei, mas a salvação é para quem crê. Então nós precisamos de entender, porque de repente a gente acha que o amor de Deus é o suficiente para o ser humano, mas Deus disse, para uma razão. A razão que eu trago a vocês, que vocês precisam de sair da idolatria, vocês precisam de acreditar que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o governo eterno sobre a vida do ser humano. Jesus, quando ele esteve nesta terra, nós todos que conhecemos a Bíblia Sagrada, e hoje há uma facilidade muito grande pelas telecomunicações que nós temos hoje, esse avanço tão grande que é a televisão, que é o rádio, hoje o celular tem todas essas informações. Quantos documentários foram passados sobre assuntos bíblicos? Então a Bíblia, ela tem chegado de fácil modo à sociedade. Hoje, para você ouvir a palavra de Deus, não precisa ser vir num templo. Da sua casa mesmo você consegue ouvir a palavra de Deus, do seu celular. Hoje, quantos missionários estão na rua? E foi um dos avanços da Igreja Assembleia de Deus, principalmente no Brasil, é a evangelização na rua, é a proclamação do Evangelho. Quantos missionários, evangelistas, pastores que vão para a rua para anunciar o amor de Cristo e recebem de Deus a bênção salvadora,
por a palavra que está sendo anunciada, que essa palavra é tão poderosa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, irmãos. No Evangelho da Lei a gente vê Jeremias, que Deus levantou com tanto poder, com tanta autoridade. Deus levanta Elias, Deus levanta Eliseu, Deus levanta tantos homens naquela época, e mesmo assim o homem continua a servidão do pecado. Quando Jesus ele vem a essa terra, que são dos evangelhos, que começa o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, o evangelho de João, que nós vemos os anúncios de Jesus Cristo, as parábolas de Jesus Cristo, em todos os lugares que Jesus chegava, os milagres aconteciam. Aonde Jesus chegava, multidões acompanhavam. A Bíblia diz que multidões acompanhavam Jesus Cristo por onde Jesus passava, porque queria ouvir a palavra que Jesus tinha para eles. Então a palavra de Deus, irmãos, toda a vida atraiu multidões, porque na onde Jesus está tem milagres, aonde Jesus está tem bênção, tem vitórias, aonde Jesus está tem libertação, tem transformação. A igreja não pode perder esta essência, que é a essência da autoridade de Cristo sobre esta terra. Nós não pregamos um evangelho de um bom estar, nós pregamos um evangelho da salvação, da graça divina, da mudança do comportamento do ser humano. Aonde a sociedade diz não tem jeito, Jesus chega e muda o percurso do homem, liberta, resgata, dá um novo direcionamento para o homem. É por isso que é necessário que o homem nasça de Cristo novamente do seu coração, que Jesus nos encontrou pela sua palavra, trazendo para nós um direcionamento de salvação. Por muitos entende-se que a Bíblia Sagrada e ser um cristão talvez seja um momento de punição. Eu não posso beber, eu não posso drogar, eu não posso prostituir, eu não posso adulterar, porque na realidade, quando nós aceitamos a Jesus, nada disso para a nossa vida não tem mais significado. O apóstolo Paulo, quando nós vimos até mesmo no evangelho de Atos, quando ele ainda era Saulo, perseguidor, Jesus chega diante dele e disse: por que me persegues? E quando ele recebe de Deus esta palavra anunciada por Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele caiu, que precisou ser levado pelos seus companheiros, e quando ele levanta, ele começa a dizer: realmente Jesus Cristo é poderoso, realmente Jesus salva, realmente Jesus restaura. As pessoas que passavam por ele e via por ele ser um perseguidor, dizia: não, esse homem não sabe o que está falando, tem que prender, tem que matar. Os próprios religiosos queriam matar Paulo, mas mesmo assim ele continuou pregando, preso. Às vezes tinha que correr de uma cidade para outra, mas o que estava dentro do seu coração era uma essência tão grande que não importava o lugar que estivesse, o que importava era ter Jesus dentro da sua alma. Irmãos, não tem coisa maior do que ter Jesus na nossa vida. Jesus é muito maior do que todas as alegrias momentâneas dessa terra. Jesus é muito melhor do que o dinheiro. Jesus é muito melhor do que o ouro. Jesus é muito melhor do que todas as coisas dessa terra. Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei eterno, Jesus é a alegria para nossa alma, Jesus é a condição de vida, aonde Satanás vem para matar, nos interromper, para tirar de nós a alegria. Jesus está oferecendo com as suas mãos bênção de vida eterna, bênção de vidas abundantes sobre as nossas vidas. Então Jesus, ele vem para essa terra sobre o governo do Filho de Deus. Então nós estamos já no segundo período que Deus traz a essa terra, ou do cristianismo, que é Jesus nessa terra se fazendo como homem, se colocando diante dos homens, mostrando para o homem o evangelho da graça, onde o véu é rasgado. E diante de tudo isso, Jesus passa o seu grande sacrifício na cruz
cruz do Calvário, morrendo por os nossos pecados. Jesus não tinha culpa alguma. O Evangelho de Jesus Cristo diz que os discípulos chegaram e disseram: o Senhor não vai sofrer, nós não vamos permitir que o Senhor seja levado à cruz. Quando outros que andavam com Jesus também venderam Jesus, mas Jesus disse: é necessário que isso aconteça. Jesus então é morto. Todos conhecem a história de Jesus Cristo. Mas quando ele então ao terceiro dia vence a morte, então traz aos discípulos que estão sem o direcionamento. No livro de Atos 1 e Atos 2, os discípulos estão então buscando ao Senhor. O que será da vida deles agora na ausência de Jesus Cristo sobre o seu ministério? Porque eles andavam debaixo da autoridade de Jesus, eles andavam debaixo da palavra de Jesus, eles andavam debaixo das orientações de Jesus. Jesus agora não está com eles, mas eles começam então a se questionar. Todos conhecem o contexto de Maria Madalena, Maria também mãe de Jesus, chega aos discípulos e de repente Jesus chega para eles e diz: olha, vocês descem para Jerusalém e fiquem lá, todos juntos, clamando, orando ao Pai, assim como eu também vos ensinei, porque quando eu estive com vocês aqui na terra, eu também subi ao monte para orar. Quantas vezes vocês me viram orar? Jesus, irmão, que foi Jesus orou, por que nós não temos que orar? Jesus orou. Então a Bíblia diz que os discípulos descem, ali naquele momento é um momento em que não estão os 12 discípulos, um daqueles foi qual traiu a Jesus Cristo, e eles vão orar a Deus, pedindo ao Senhor que levanta um novo obreiro para esteja diante deles. E é de conhecimento, eu já preguei sobre isso aqui, Deus levanta Matias, e coloca diante deles, para que os discípulos então continuem a exercer esse grande ministério. Atos 2, quando todos estavam reunidos orando, buscando a Deus, começa então o terceiro ministério do cristianismo, que é o ministério do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus derramou sobre eles revestimento do céu, do Espírito Santo, e todos eles começaram a falar em novas línguas e foram cheios do poder de Deus. Todos conhecem que chegaram então os gentios, os judeus, todas as províncias, diante do barulho daquela congregação em Jerusalém. E aí Pedro se levanta e começam a pregar, e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus, porque diante daqueles homens o Espírito Santo de Deus estava com eles. Eu acredito, e pela Bíblia Sagrada, esse é o último ministério, que é o ministério do Espírito Santo. É tão sério o ministério do Espírito Santo, que blasfêmias contra Deus, a Bíblia não outorga tanto, que não há um perdão. Contra Jesus também não fala tanto sobre esse assunto, mas contra o Espírito Santo a Bíblia diz que não tem perdão. Então eu vejo muita gente usando os dons que Deus colocou sobre os seus fiéis, falando línguas estranhas, com brincadeira. Isso é um perigo muito grande, viu, irmãos? Imitando os outros, falando que Jesus está falando e Jesus não está falando nada. Isso é um perigo muito grande, isso é blasfêmia, porque quando nós vamos para a oração buscar, o Espírito Santo de Deus move os nossos corações e nós somos cheios da graça e do poder de Deus. O Evangelho de Atos dos Apóstolos ainda existem um consentimento pelo povo judaico, que eles entendiam que como Jesus estavam diante do governo de Israel, somente o povo de Israel poderia ser salvo. Os gentios, as outras províncias, este povo estavam condenados. O negócio era tão sério, irmãos, que eles não podiam nem ouvir a palavra de Deus, nem ouvir a palavra de Deus. Os como Pedro, Tiago, João, todos esses discípulos cheios do Espírito Santo, mas generais do Evangelho, dizendo: só esse povo aqui que vai ser crente, só esse povo aqui que vai para o céu, só esse povo que vai fazer, que vai receber a graça da salvação. E na realidade, Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. A gente tem que ter muito
A gente tem que ter muito cuidado quando a gente condena as pessoas, porque o evangelho de Jesus não é evangelho de condenação. Quem condena é o diabo, irmãos. O evangelho de Jesus Cristo é evangelho de salvação. Por mais que a pessoa esteja errada, que esteja no pecado, que esteja na dificuldade, nunca condene ele. Abençoe e traga para ele palavra que liberta, palavra que salva, porque só Jesus tem o direito de julgar. Só Jesus tem o direito de julgar. Mas mesmo assim, diante desse grande contexto que eu estou trazendo para vocês nessa introdução, com o Espírito Santo de Deus então começa a inspirar os discípulos de Jesus, os grandes profetas, os grandes pastores, os grandes apóstolos que viveu esse ministério juntamente com Jesus. E eu fico imaginando que alegria ele chegar no culto e dizer: eu andei com Jesus. Que maravilha, irmãos. Imagina você participar de um culto que estava Pedro, que estava Paulo, que estava Tiago, que estava aqueles homens, mas a recepção não era muito boa não, viu? Porque Tiago foi dissipado, todos os apóstolos, a morte deles foram um sacrifício, porque eles não aceitavam. O apóstolo Paulo, ele viveu mais preso depois que ele aceitou Jesus do que pregando a palavra de Deus fora. O apóstolo Paulo prega hoje, depois de mais de 2000 anos que o apóstolo Paulo está pregando nas igrejas, mas quando ele aceitou Jesus, ninguém deixou ele pregar não, mas na cadeia ele estava escrevendo as lindas cartas que hoje para nós é direcionamento para o céu. Então, irmãos, a Bíblia diz que este gentil, esse centurião significa chefe de 100, esse italiano. Todas as vezes que a Bíblia fala de centurião, era um chefe desse povo. Publicando Romanos, eram 10 centuriões, e cada um desses centuriões, eles eram chefe de 100. E este homem, Cornélio, a Bíblia diz que ele viu o povo, o que Jesus tinha feito com os discípulos, os israelitas aceitando a Jesus, o mistério da graça sendo revelada. Ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo no ministério do Espírito Santo, bem próximo sendo revelado àquele povo, que começa então essa ascensão a partir de Atos 2. A Bíblia diz que Cornélio, então dentro da sua casa, sem ser crente, orava constantemente. Sem ser crente, tinha um coração piedoso, um homem generoso, um homem temente a Deus, um homem cheio da graça de Deus, e não tinha diante dele ainda a reconciliação. É interessante que você for olhar no início do capítulo 10, a Bíblia diz: e era um homem de contínua oração, era um homem piedoso. E ele faz questão de estar narrando essa história dizendo: e ele com toda a sua casa. Que maravilha, irmãos. A casa de Cornélio não tinha recebido ainda o evangelho, não tinha recebido nenhuma pregação da palavra de Deus, mas tinha temor naqueles corações. Tinha temor nos seus corações. Irmãos, a gente tem que ser piedoso, não é porque a gente é crente não, é porque Deus colocou sobre nós o amor, Deus colocou sobre nós a empatia, Deus colocou sobre nós a graça divina. Nós temos que ter empatia e o amor ao próximo. A gente tem que aprender isso. Estamos vivendo numa sociedade com uma falta de amor. A igreja está vivendo um período muito perigoso, porque eu estou observando que os crentes não estão mais se perdoando. Os irmãos estão dentro da igreja e estão com o coração rancoroso. Hoje estamos vivendo um período próximo ao período da lei. Se não for do jeito que eu quero, eu te meto bala. Se não for do jeito que eu quero, eu vou pegar o facão. Não é assim. Nós temos que aprender a viver o amor de Cristo sobre o nosso coração. Nós somos pessoas, criatura divina, e Deus não colocou nenhum monstro na terra. Deus colocou na terra homens e mulheres de bem. Independente de conhecer o evangelho, você é uma pessoa de bem. Deus colocou sobre você o amor
tua mãe que carregou você no ventre, depois te amamentou, cuidou de você. E ele diz assim, ó, se a tua mãe e o teu pai te abandonar, eu te abraço, eu te acolho, porque eu quero que você anda no meu abraço, no meu carinho. Então Deus, toda a vida trouxe para o ser humano o sentimento do amor, o sentimento do abraço. As pestes que vêm sobre a terra, eu estava esses dias observando, porque Satanás, irmãos, ele age no poder nas trevas para trazer confusão na sociedade. E se você, a Bíblia diz que haveria peste, fome e guerra. Isso está acontecendo, sim ou não? Está acontecendo porque é o anúncio da palavra de Deus. Mas muitas dessas coisas que estão acontecendo são pelo governo do inimigo, que tem trazido a sociedade, a peste, a fome, a guerra, para que o povo possa se voltar a Deus. E muitos não estão entendendo isso. Qual que foi a arma principal da pandemia? Viver a individualidade. Ninguém pode abraçar, ninguém pode nem despedir de um ente querido. Caixão é lacrado, ninguém, porque o que o inimigo quer é afastar o ser humano um do outro. Quando se passar os tempos, o que esfriaria? O amor. E o inimigo tem lutado, tem trabalhado para que isso aconteça. O afastamento de pessoas, filhos afastando dos pais. Eu lembro que antigamente quem escolhia o casamento para os filhos eram os pais. E eram tarde, era com 30 anos, 40 anos, ficava tudo dentro da tutela do pai, não tinha problema. Hoje com 12, 13 anos diz, ó pai, eu quero viver a minha independência, eu quero sair de casa, não quero ficar aqui não. Por quê? O inimigo tem trabalhado na mente do ser humano a sua independência social, ficar sozinho, mas com isso aumentou a depressão, aumentou aí tantas coisas, porque o ser humano, quando ele está só, ele é frágil. Então por isso que nós temos que aprender a viver até mesmo com os nossos inimigos. O salmista, Deus coloca diante do salmista dizendo, prepara uma mesa perante os meus inimigos. E muitas vezes a gente tem dificuldade de viver com os amigos, não é com os inimigos não, irmão, é com os amigos. Mas é necessário que a gente senta à mesa até com os inimigos. É necessário que isso aconteça, sabe por quê? Porque nós temos um coração, e esse coração é cheio de amor, é cheio de graça. Irmãos, então, esse evangelho, que é um evangelho tão convicto, Cornélio então coloca diante de Deus, fazendo as suas orações, crendo. Um homem que não era crente, mas ele era temente a Deus, um homem piedoso, um homem de coração bom, que dava esmola, um homem que ajudava. Todos conheciam o irmão Cornélio, o senhor Cornélio, o chefe Cornélio. A sua casa, todos o respeitavam, porque a sua casa era uma casa muito generosa. Irmãos, coisa boa é você viver perto de gente generosa, de gente do coração bom. Mas infelizmente hoje você não pode ser muito bom, porque o povo hoje quer aproveitar da sua bondade. O povo hoje quer andar pelo caminho da esperteza, quer sair na frente, quer aproveitar dos bons. E não é bom isso, Jesus não ensinou isso. Nós temos que ser justos. Nós precisamos ter um coração generoso. Deus nos deu condição de ajudar uma pessoa. Ah, pastor, eu só quero ser ajudado, sou ajudado. Não, irmãos, não. Você tem condição de ajudar alguém. Para de reclamar. Ajuda alguém. Seja generoso. Para de aproveitar da bondade dos outros. Aprenda a ser um homem bondoso também, uma mulher bondosa, uma pessoa piedosa. Quando uma pessoa estiver sofrendo, tenha empatia. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegra com os que se alegram. Isso é tão sério que, como eu li aqui no livro de Mateus, Jesus disse, olha, quando vocês não hospedaram um dos meus pequeninos, que não deram um prato de comida, que não ajudou os meus pequeninos, vocês estão no governo da condenação.
Olha como é sério. É por isso que a igreja é um lugar de refúgio. A igreja abençoa todos. Quem chega aqui na igreja para pedir, para ajudar, nós estamos aqui para ajudar. Só que nós não defendemos o assistencialismo. Nós estamos aqui para defender o evangelho da bênção de Deus. Quem chega aqui é abençoado e não vai precisar de pedir, vai ter para dar, porque o nosso Pai é o Pai de todos. Mas tem gente que só pensa nele, só pensa nele. Ele não quer que ninguém seja abençoado, só ele que quer ser abençoado. Tome cuidado. Como dizia minha avó, toma tenência. Tome cuidado com isso. Aprenda a ajudar o próximo também. Aprenda a ajudar o teu próximo como a ti mesmo. E não é moeda de troca não. Porque hoje as crianças são assim: minha filha, pega um copo d'água ali para mim que eu vou te dar 10 centavos. E aí a pessoa cresce e eu diz assim: ó, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer isso por mim. E não é assim não, viu? Não é assim não. Dê com a mão e esconda a outra. Esconda a outra. Tem gente que quer ajudar e quer colocar foto para dizer: olha aqui o tanto que eu sou bondoso. Ajudou nada. Você já recebeu o seu galardão aqui na terra, viu? Então aprenda a ter esse coração generoso. Coração generoso não é coração de moeda de troca. Ah, eu vou ajudar fulano porque ele vai me ajudar. Ou tem gente que só fica perto da gente quando a gente tem algo para oferecer. Quando você não tem mais, eu já não fico perto de você. Isso é esperteza. Isso é esperteza. Todos nós, irmãos, somos filhos do mesmo Pai, e Deus tem a bênção para todos nós. Todos nós temos condição de oferecer algo na sua casa, na sua família, na onde você estiver. Deus, Ele tem através de você uma palavra, que seja qualquer coisa, você tem para oferecer. Um copo d'água, Deus te abençoe. Quando alguém fizer um gesto para você, principalmente os jovens que estão aqui, esta palavra: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando chega no posto de gasolina, alguém abasteceu o seu carro, diz: Deus te abençoe. O muito obrigado é muito bom, mas o Deus abençoe é melhor. É melhor do que o muito obrigado. Porque o muito obrigado, você está colocando você como centro. Mas quando você chama o céu dizendo assim: olha, eu não posso fazer nada por você não, mas sobre mim existe uma bênção do céu, Deus te abençoe. Você já está tendo alguma coisa para oferecer. Você já está tendo alguma coisa para oferecer. Esses dias eu cheguei num posto e a moça estava, eu vi que ela estava meio chorando. E aí ela abasteceu meu carro. E aí quando eu fui pagar, eu olhei para ela e disse: olha, Jesus te ama, não fique triste, porque Ele é o refúgio da sua alma. E ela olhou para mim e disse assim: ô moço, muito obrigado, eu precisava desta palavra. Mas hoje a gente usa muitas vezes o WhatsApp, usa muitas vezes as nossas redes para dizer dos nossos feitos, dos nossos benefícios, né? Às vezes eu recebo no meu WhatsApp muito bom dia. É muito bom receber bom dia, mas é melhor você receber uma palavra dizendo que a bênção de Deus esteja sobre o seu dia. Que maravilha! Isso é maravilha de Deus, né? Glória a Deus. Então Cornélio está vivendo um momento muito importante. Ninguém falou nada para ele, mas Deus do céu estava ouvindo. Deus do céu estava vendo as atitudes, porque o nosso Deus não é um Deus de carcaça. Nosso Deus é um Deus que conhece o intento da alma do ser humano. Tem gente que quer enganar Deus. Deus não se engana não. Deus conhece o profundo e o escondido. Viu? Deus conhece tudo sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, E a Bíblia diz que este homem, que não era crente ainda, Cornélio, o grande centurião, estava orando, e de repente do céu ele recebe uma visão. E diz: olha, Cornélio, até hoje você falou comigo, mas hoje sou eu que falo contigo. Cornélio, manda os seus homens
até um pastor, até um apóstolo, até um anunciante, e traga sobre a tua casa. Eu sei onde ele vai estar. Hoje ele está indo numa viagem, mas amanhã ele está em Jope, na casa de outro Simão Pedro, na casa de outro Simão. Pode mandar os seus homens lá, que eles vão chegar lá, e diz para ele vir até você, porque ele tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida. A Bíblia diz que Cornélio levantou com aquela visão, chamou 2 dos seus homens, e a Bíblia faz questão de dizer 2 homens com coração piedoso. Por isso, irmãos, que crente não pode ser do coração duro. Crente tem que ser do coração cheio de amor, cheio de graça, viu? Cheio de bênção do alto do céu. Estou falando para você ser besta não, viu? Estou falando para você ser bobo não. É diferente, porque tem gente que é besta. Estou falando para você ter um coração cheio de bondade, cheio de amor, cheio de alegria, né? Um amor, um coração cheio de refúgio, cheio de bênção divina, né? Não precisa de você chamar pela razão, não. Chame pela bênção do céu, que tudo fica no lugar. Tudo fica no lugar. E a Bíblia diz que naquele percurso dos homens até Jope, meia-noite, o apóstolo Pedro estava na oração, na hora 9. Ele estava na oração, não, na 10ª hora, né? À meia-noite ele estava orando, buscando, e teve uma visão, e viu todos os animais de 4 pernas, mostrou tudo, as aves do céu, todos os animais. E aí a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: olha, Pedro, mata e come, mata e come. Ele disse: não, eu não vou fazer isso. Por isso que a gente tem que saber, a igreja adventista e outras igrejas, não estou para falar mal da placa da igreja, mas tudo que Deus fez é perfeito. Ele disse: não, eu não vou eu sou uma pessoa purificada, eu não posso matar animais, eu não vou comer, porque eu vivo a regra do entendimento que foi nos passado. E aí a Bíblia diz que Jesus disse para ele: olha, por que você não vai comer? Tudo que Deus fez é perfeito, é perfeito, pode matar e pode comer. Mas ele não entendeu aquela visão. E tudo indica, irmão, ele começou a orar meia-noite, e tudo indica que no almoço, eu acho que ele estava orando 12 horas, porque naquela época o povo orava, irmãos, orava. A gente pegou época, eu já peguei vigília da gente pôr o joelho no chão meia-noite e levantar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, orar sem cessar, ser contínuo na oração. Nós fizemos a campanha aqui, foram 4 horas de joelho, orando, e tinha hora que o meu joelho queria dizer assim: tô doendo. Eu digo: aguenta, você tem que aguentar, 4 horas e meia. Você tem que aguentar. Isso é bom para nossa alma, para o nosso entendimento. Você fica até mais leve, à noite às vezes isso acontece comigo, eu perdo o sono, eu vou orar. E aí, irmãos, quando a fé chega os 2 homens, e quando chegam os 2 homens, o Senhor então diz para ele: olha, tem 2 homens aí na porta, você vai receber eles, e você vai com eles, porque eles vieram para te buscar. E a Bíblia diz que ele recebe aqueles homens e diz: o que é? Não, Cornélio, um gentil, o senhor certamente deva conhecer, é um centurião, e ele teve uma visão e mandou vir aqui dizer para o senhor que ele quer receber o senhor lá na casa dele. E a Bíblia diz que eles dormiram aquela noite, e então caminharam no outro dia, junto com alguns judeus, com alguns discípulos de Pedro, e foram então até a casa de Cornélio. Quando chegam na casa de Cornélio, é recebido. A gente, quando lê o texto, entende que estava Cornélio, toda a sua família e muitos gentios. Ele trouxe muita gente para estar com aquele momento com o homem de Deus. E aí então ele chega e disse: senhor Cornélio, o que é que está acontecendo? O senhor me mandou chamar aqui. E aí então ele disse: olha, eu mandei chamar o senhor aqui porque eu tive uma visão assim, como eu contei para vocês.
E aí então a Bíblia diz que então Pedro entendeu que os gentios também, o amor de Deus tinha chegado sobre a vida deles também. E aí ele disse: e o que era para fazer? Não, Deus falou que era para chamar o Senhor aqui, que o Senhor chegando aqui, o Senhor tinha uma palavra. E não era profecia não, irmãos, era a palavra de Jesus Cristo, era a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que então ele é recebido com grande alegria na casa de Cornélio. Lembrando que Cornélio ainda não era crente, mas quando ouvia a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela casa, e aquele povo foi batizados com o Espírito Santo, e foi uma maravilha. A Bíblia diz que até Pedro e os judeus que andavam com Pedro ficou sem entender, porque os gentios também tinham sido visitados pelo Espírito Santo. Eles ficaram sem entender. Por quê? Porque o amor de Jesus Cristo veio para todo mundo, mas todo que crê recebe o selo da promessa da salvação, recebe o Espírito Santo de Deus na vida. Coisa maravilhosa! Quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, temos a garantia da nossa salvação. Eu já contei aqui um testemunho de uma certa vez em Anápolis. Eu saí para ir pregar num Presíbia, e aí eu tinha um carro prêmio, e quando eu passava de frente na Avenida Pedro do Vico, em Anápolis, tem um condomínio que chama Porto Rico. Tinha um homem deitado assim, e quando eu passei no sinal, Deus falou para mim: desce e pregue do meu amor para aquele homem. Eu digo: não vou não. Estava todo perfumadinho, arrumadinho. Eu digo: não. Fui para a igreja, preguei naquela noite, mas toda hora vinha na minha frente a visão daquele homem sentado na calçada. E aí, irmãos, Deus abençoou. Quando terminou o culto, eu digo: eu vou mudar de rota, porque toda hora vinha aquilo. Mas Deus não permitiu. Eu vim pelo Pedro do Vico. Quando eu cheguei em frente ao Porto Rico, de frente ao cidadão, o meu carro apagou. Irmão, eu dei partida no carro até ele fazer nhon, 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 nhon. Eu digo: não pode, Jesus. Começou a chover. Eu digo: e agora, Senhor? Jesus disse: vá lá e fale do meu amor para aquele homem. Vá lá e fala do meu amor para aquele homem. Eu desci do carro, fui, e quando eu cheguei, coloquei as mãos nele. Ele disse: não, por favor, não me mata. Eu digo: não, eu não vim te bater não, eu vim falar do amor de Jesus. Ele levantou assim a cabeça e diz assim: oh Jesus, então o Senhor me escutou. O Senhor me escutou. Eu estava aqui hoje e disse assim: Senhor, se o Senhor não enviar ninguém para falar comigo, o Senhor não me ama mais, eu vou acabar com a minha vida. Mas Deus me escutou. O Senhor é a resposta das minhas orações. E me abraçou, irmãos, e eu comecei a falar do amor de Jesus para aquele homem. O nome dele é Ismael. E ele começou a chorar. Tinha perdido a família, os filhos, tudo por causa das drogas. Tinha perdido tudo, perdido a índole. Nem a mãe, nem ninguém mais queria saber dele. Mas Deus do céu estava ouvindo a oração daquele homem que tinha sido rejeitado pela sociedade, tinha sido rejeitado por todos. Deus não rejeitou, irmãos. E ele me abraçava, e ele tinha muito dia que não banhava, porque estava fedido, irmãos, muito fedido, mas me abraçou. Eu digo: você quer aceitar Jesus? Ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu digo: Deus vai restaurar a sua vida. Saí dali, entrei dentro do carro, dei partida, o carro pegou na primeira partida e eu fui embora para casa, porque Jesus cuida dos seus filhos. Outro dia, eu estava indo para a igreja, 2 carros na garagem, nenhum carro pegou, fui de ônibus para a igreja, porque toda a vida eu gostei de ir para a igreja. Se não vai de carro, eu vou de a pé, mas eu vou, não fico não. E se for longe, eu procuro uma igreja perto de casa, mas eu não fico sem ir para a igreja. Toda a vida fui assim. Entrei lá na Anápolis, tem coletivo de 15 em 15 minutos. Falei: eu vou de coletivo. Quando eu cheguei no terminal urbano, que eu estava entrando, eu escutei um homem gritando: pastor, o senhor me conhece? Eu digo: não. Quem é você?
Irmão, ele barbeadinho, arrumadinho. Ele disse: eu sou o Ismael, que o Senhor pregou para mim. Já tem mais de 6 meses, lá de frente de Porto Rico. E eu disse: Senhor, eu quero ver aquele homem que resgatou minha vida aquele dia. E Deus restaurou eu das drogas. Eu já voltei para minha casa, estou com os meus filhos, com a minha esposa. Deus restaurou minha vida. E hoje eu sou crente da igreja quadrangular. E me abraçou e eu digo: só Deus pode resgatar o homem. Só Deus tem condição de mudar a direção do homem. A palavra de Deus precisa ser pregada. Nós não somos generais do evangelho. Muitas vezes, irmãos, a gente quer pegar a salvação e quer dizer: só esse aqui vai ser salvo, só esse aqui vai ser salvo, esse aqui não presta, esse aqui não vai. Não é assim não, irmãos. A Bíblia diz que Deus pega aquilo que está perdido e faz um vaso novo. Não tem nada perdido nas mãos de Jesus. Tem nada perdido nas mãos de Jesus. Por mais fraco que você seja, Deus está te chamando para você ser uma pessoa valiosa nas mãos dele. Através da sua vida, vidas serão abençoadas, porque ele colocará sobre a tua vida o Espírito Santo, que consola, que restaura, que abençoa, que autoriza a bênção para muitos que estão necessitados, muitos que estão precisando. Deus está precisando, irmãos, de homens e mulheres que empatia para pregar a palavra de Deus. Nós hoje estamos muito acostumados a pregar nesse púlpito bonito aqui, e por aí está tudo bem. É necessário que a gente pregue em todo lugar, que a nossa vida seja